Jeremias, capítulo 37. O rei Nabucodonosor, da Babilônia, pôs Zedequias, filho de Josias, como rei na terra de Judá, no lugar de Joaquim, filho de Jeoaquim. Mas nem Zedequias, nem as autoridades, nem o povo obedeceram às mensagens de Deus, que eu, o profeta Jeremias, lhes entreguei. O rei Zedequias mandou que Jucal, filho de Zelemias, e o sacerdote Zofonias, filho de Maaseias, fossem falar comigo. Eles disseram: por favor, Jeremias, ore ao Senhor, nosso Deus, por nós. Eu ainda não tinha sido preso e andava livremente no meio do povo. Nesse tempo, o exército egípcio havia saído do Egito. E quando os babilônios, que estavam cercando Jerusalém, souberam disso, foram embora. Então, o Senhor, o Deus de Israel, me mandou dizer o seguinte a Zedequias: rei de Judá, o exército egípcio que vem vindo para socorrer você vai voltar para o Egito. Aí os babilônios voltarão para atacar esta cidade. Eles vão conquistá-la e pôr fogo nela. Eu, o Senhor, lhes dou este aviso. Não se enganem, pensando que os babilônios não vão voltar. Eles voltarão. Ainda que vocês derrotassem todo o exército da Babilônia que está atacando, e ainda que desse exército sobrassem apenas homens feridos, deitados nas suas barracas, isso não adiantaria nada, pois mesmo assim esses homens se levantariam e poriam fogo nessa cidade. As tropas dos babilônios se retiraram de Jerusalém porque o exército egípcio estava chegando. Nesse tempo, eu resolvi sair de Jerusalém e ir ao território da tribo de Benjamim para receber certa propriedade, que era parte de uma herança. Ao chegar ao portão de Benjamim, o chefe da guarda, chamado Jerias, que era filho de Selemias e neto de Ananias, me fez parar e disse: você está fugindo para o lado dos babilônios? Isso é mentira, respondi. Eu não estou fugindo para o lado dos babilônios. Mas Jerias não quis me ouvir. Ele me prendeu e me levou às autoridades. Elas ficaram furiosas comigo e me deram uma surra. Em seguida me prenderam na casa de Jonatas, escrivão do rei. Essa casa tinha sido transformada em prisão. Aí me puseram numa cela cavada na terra e eu fiquei ali muito tempo. Depois o rei Zedequias mandou me buscar. Quando cheguei ao palácio, ele me perguntou em segredo: Jeremias, você recebeu alguma mensagem de Deus, do Senhor? Sim, recebi. O Senhor, o rei, será entregue na mão dos reis do rei da Babilônia. Então, aproveitei para perguntar a Zedequias: qual foi o crime que cometi contra o Senhor, ó rei, ou contra as autoridades, ou contra esse povo, para que me pusessem na cadeia? Onde estão os seus profetas que lhes diziam que o rei da Babilônia não ia atacar nem o Senhor, nem esse país? Portanto, o rei, meu senhor, o rei, ó rei, meu senhor, agora peço que faça o que vou pedir. Por favor, não me mande de volta para a casa do seu escrivão Jonatas, pois se eu voltar, vou acabar morrendo ali. Então, o rei Zedequias ordenou que me pusessem no pátio da guarda. Todos os dias me davam um pão de padaria, até que
acabou todo o pão que havia na cidade, e assim fiquei no pátio da guarda. Jeremias capítulo 38. Certa vez, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Passu, e Jucal, filho de Selemias, e Passu, filho de Malquias, ouviram o que eu estava dizendo ao povo. Eu dizia que o Senhor Deus tinha dito o seguinte: quem ficar na cidade morrerá em combate ou de fome ou de doença, mas aquele que sair e se entregar aos babilônios não será morto, pelo menos escapará com vida e continuará a viver. Eu estava dizendo que o Senhor também tinha dito isso. Certamente entregarei essa cidade ao exército do rei da Babilônia, e ele a conquistará. Então as autoridades disseram ao rei: esse homem tem de morrer. Falando desse jeito, ele está tirando a coragem dos soldados que estão na cidade e desanimando todo o povo. Esse homem não está procurando ajudar. O que ele quer é a desgraça de todos. O rei Zedequias disse: muito bem, façam o que quiserem com Jeremias, eu não posso segurar vocês. Então eles me pegaram e me puseram dentro do poço que havia no pátio da guarda e que era do príncipe Malquias. Eles me desceram com cordas, não havia água no poço, só lama, e eu me atolei na lama. Ebed-Meleque, um eunuco nascido na Etiópia, que trabalhava no palácio real, ficou sabendo que me haviam jogado no poço. Então saiu do palácio e foi falar com o rei, que naquela hora estava julgando causas no portão de Benjamim. Ebed-Meleque disse o seguinte: ó rei, meu senhor, o que aqueles homens fizeram está errado. Jogaram Jeremias no poço e ele na certa vai morrer de fome, pois não há mais comida na cidade. Aí o rei deu ordem para Ebed-Meleque tirar 30 homens dali e me tirar do poço, antes que eu morresse. Então Ebed-Meleque levou os homens ao depósito do palácio, pegou alguns trapos e roupas usadas e os desceu por meio de cordas para dentro do poço onde eu estava e disse: Jeremias, ponha esses trapos debaixo do braço para que as cordas não machuquem você. Eu fiz o que ele mandou. Então me puseram com as cordas, me puxaram com as cordas e me tiraram do poço. Depois disso fiquei no pátio da guarda. O rei Zedequias mandou que me levassem até a terceira entrada do templo, onde ele estava. Então disse: Jeremias, vou lhe fazer uma pergunta e não quero que você esconda nada de mim. Eu respondi: se eu disser a verdade, o Senhor me matará, ou se eu lhe der conselho, o Senhor não ouvirá? Aí o rei Zedequias me prometeu em segredo o seguinte: pelo Senhor Deus, que está vivo e que deu a vida, e que nos deu a vida, juro que não matarei você, nem o entregarei aos homens que querem matá-lo. Então eu disse a Zedequias que o Senhor Todo-Poderoso, o rei de Israel, tinha dito o seguinte: rei Zedequias, se você se entregar aos oficiais do rei da Babilônia, você não será morto e a cidade não será queimada. Tanto você como a sua família ficarão vivos. Porém, se você não se entregar, então essa cidade será entregue aos babilônios, e eles a queimarão, e você não escapará deles. O rei Zedequias respondeu: mas eu tenho medo dos judeus que passaram para o lado dos babilônios. Pode acontecer que os babilônios me entreguem a esses judeus e eles
me torturem. Aí eu disse ao rei: o Senhor não será entregue a esses judeus. Por favor, obedeça à mensagem do Senhor Deus, como lhe falei. Então tudo lhe correrá bem, e o Senhor não será morto. Mas Deus me mostrou o que acontecerá se o Senhor não quisesse entregar todas as mulheres que ficarem no palácio real de Judá serão levadas para os oficiais do rei da Babilônia. E eles irão dizendo assim: o rei foi enganado e dominado pelos seus melhores amigos. E agora que ele afundou os pés na lama, os seus amigos o abandonarão. Eu disse ainda: rei Zedequias, todas as suas mulheres e os seus filhos serão entregues aos babilônios, e o Senhor também não escapará deles. O Senhor será levado como prisioneiro pelo rei da Babilônia, e essa cidade será destruída pelo fogo. Aí Zedequias me recomendou: Jeremias, não conte essa conversa a ninguém, senão a sua vida correrá perigo. Se as autoridades souberem que eu tive falando com você, vão lhe perguntar o que foi que conversamos, e vão prometer que não o matarão se você lhes contar tudo. Se isso acontecer, diga que você veio me pedir que não o matasse de volta, que não o mandasse de volta à casa de Jonatas, pois ali você morreria. Então todos os oficiais vieram e me fizeram perguntas, e eu respondi como o rei havia ordenado. Eles me deixaram em paz porque não tinham ouvido nada da conversa, e eu fiquei ali no pátio da guarda até o dia em que Jerusalém foi tomada. Jeremias, capítulo 39. No 10º mês do ano 9 do reinado de Zedequias em Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia veio com todo o seu exército e atacou a cidade de Jerusalém. No ano 11º do reinado de Zedequias, no dia 9 do 4º mês, eles conseguiram abrir uma brecha na muralha da cidade. Quando Jerusalém foi tomada, todos os altos funcionários do rei da Babilônia vieram e sentaram nos seus lugares, no portão do meio. Entre eles estavam Nergal, Sarezer, Zancar-Nebo, Sarsequim e outro Nergal Sarezer. Quando o rei Zedequias e todos os seus soldados viram o que havia acontecido, tentaram fugir da cidade durante a noite. Eles saíram pelo caminho do jardim do rei, foram pelo portão que ligava as duas muralhas e fugiram na direção do Vale do Jordão. Mas o exército dos babilônios os perseguiu e prendeu Zedequias na planície de Jericó. Eles o levaram como prisioneiro ao rei Nabucodonosor, que estava na cidade de Ribla, na região de Amate. Ali, Nabucodonosor o condenou. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou matar os filhos de Zedequias na presença do pai. Também mandou matar as autoridades de Judá. Depois mandou furar os olhos de Zedequias e o prendeu com correntes de bronze a fim de levá-lo para a Babilônia. Enquanto isso, os babilônios incendiaram o palácio real e as casas do povo e derrubaram as muralhas de Jerusalém. E Nebuzaradã, o comandante-geral do exército babilônio, levou como prisioneiros para a Babilônia os que haviam sido deixados na cidade e os que haviam fugido para o lado dele.
mas deixou ficar na terra de Judá algumas pessoas mais pobres que não tinham propriedades e lhes deu plantações de uvas e terras. E Nabucodonosor, rei da Babilônia, deu a Nebuzaradã a seguinte ordem a meu respeito: vá buscar Jeremias e cuide bem dele. Não o trate mal, mas faça por ele o que ele quiser. Assim, Nebuzaradã, junto com Nebuzazdan, alto oficial, e Nergal-Zarecer, que também era alto oficial, e todas as outras autoridades do rei da Babilônia, mandaram me tirar do pátio da guarda. Foi entregue a Gedalias, filho de Aicã e neto de Zafã. E ele me levou para casa. Assim eu fiquei em Jerusalém, no meio do povo. Enquanto eu ainda estava preso no pátio da guarda, o Senhor Deus falou comigo. Ele me mandou que dissesse a Ebed-Meleque, da Etiópia, que o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, tinha dito o seguinte: conforme prometi, não trarei progresso e sim destruição a esta cidade de Jerusalém. E, quando isso acontecer, você estará aqui para ver, mas eu, o Senhor, o protegerei, e você não será entregue nas mãos daqueles de quem está com medo. Eu o salvarei, você não morrerá. Você continuará vivo, porque confiou em mim. Eu, o Senhor, falei. Paz do Senhor, aqui quem fala é a irmã Laila. Senhor Deus, dono do tempo e da eternidade, o céu é o hoje, o amanhã, o ontem. Quero acabar mais um dia, quero dizer muito obrigado por tudo que recebi, obrigado pela vida, pelo amor, pelas flores, pelo ar, pelo sol, pela alegria, pela dor e pelo que foi possível e o que não foi também possível. Obrigado por tudo. Espírito Santo, grave essa palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Amém.